Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a convidar empreendedores de sucesso e profissionais de diversas áreas de atuação para dialogarem sobre negócios, sobre as suas atividades comerciais. E hoje a gente vai trazer um assunto que a gente já vem falando sobre direito aqui. O último episódio foi sobre isso, mas dessa vez é um assunto atípico. A gente vai falar sobre o poder do empreendedorismo em transformar processos tradicionais, porque é exatamente isso que acontece no cartório do 8º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. E para falar sobre isso comigo, eu convidei ele, Gustavo Bandeira. Seja muito bem-vindo. Você que é tabelião titular do cartório do 8º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, que é conhecido popularmente, né, o seu slogan de entrada no seu site, que é o seu cartório digital. O que significa isso? Digital e cartório na mesma frase. Exatamente, Luana. Obrigado, é um prazer estar aqui. Olha, cartório digital foi algo que surgiu, foi uma ideia que surgiu no meio da pandemia, quando os cartórios tiveram a grande oportunidade de passar a usar o ato eletrônico, né? O e-notariado foi criado através do provimento 100 no meio da pandemia e ele permitiu pela primeira vez que o ato notarial fosse nato digital, ou seja, 100% digital. Porque até então, o ato notarial era igual, o ato que a gente praticava hoje, até então, era igualzinho ao ato que era praticado em 1560, quando foi criado o primeiro cartório no Brasil. Totalmente tradicional. Ou seja, você precisava disso que está na tua frente aí, caneta. Aquela canetinha Bic, lá atrás, em 1500, você também não precisava? O ato era todo manuscrito. Uhum. E a gente usava o quê? A gente fazia o ato depois aqui, na década já no ano 2020, a gente fazia no computador, só que na hora de fechar o ato era caneta. Então tinha que ser presencial. Tinha que ser presencial e tinha que ter assinatura analógica, a caneta. Uhum. Então, com o provimento 100, os cartórios tiveram a oportunidade de passar a praticar o ato 100% digital. O que é isso? É o ato nato digital. Ele é feito só com zeros e bytes, né? Bits e bytes. Uhum. E daí eu falei, vamos virar uma página? O cartório do 8º Ofício agora vai ser um cartório digital. A gente vai ter essa pegada, eu curto muito tecnologia, é um ambiente que eu me sinto seguro e, aliás, essa é a palavra. A tecnologia traz para o ambiente negocial segurança jurídica, porque minimiza a fraude. Você usa um certificado digital que é praticamente imune à fraude. Tem toda uma segurança de dados por trás disso, Total, Luana. Então, assim, foi essa grande transformação que a tecnologia iniciou, porque isso é só o começo. Tem muita coisa para vir pela frente ainda. Que vocês se intitulam como uma instituição pioneira, de fato, nessa prática, né, da digitalização, da chamada eletrônica, de autenticação de processos de uma forma totalmente eletrônica. Uhum. E vocês já atenderam mais de 50 mil clientes, né, ao longo de todo esse tempo, que é um processo muito recente, porque você mesmo mencionou que foi algo no contexto pandêmico que foi implementado. Exato. Quando vocês implementaram isso no cartório do 8º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, houve uma resistência também do público? Porque, como você disse, a gente já está imerso nessa cultura da caneta e do papel. Como é que a gente sai disso e acho que é mesmo algo cultural, né? De você implementar como uma cultura também para quem você vai atender. Como é que foi esse processo? Exato. Olha, todo processo novo existe uma resistência, né? Então, assim, até hoje eu ainda tenho pessoas falando, não, mas eu quero papel, eu quero poder... Porque hoje, mesmo quando você faz o ato assinado a caneta presencial, que ainda existe, você pode ir lá, a gente vai assinar a escritura com a caneta, o documento que é entregue para o cidadão é um documento impresso, porque ele é digital, ele não tem assinatura caneta, ele vai com QR Code. E você vê a autenticidade desse documento através do telefone, quando você aponta a câmera e você baixa o original, porque o original é eletrônico. Uhum. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em entender isso, é natural. Então, assim, quando a gente começou lá atrás, muita gente resistiu, mas teve uma parcela da população que se não fizesse assim, não tinha como fazer. Estávamos tendo lockdown, lembra? Então, isso assim, foi implementado justamente por conta da pandemia, né? Para facilitar esses processos. Isso já era um pleito antigo dos notários, tá? A gente vinha buscando isso, vinha pleiteando essa autorização, mas como a nossa atividade é regulamentada, né? É uma atividade delegada pelo Estado, então a gente só pode fazer aquilo que as corregedorias permitem que a gente faça. A gente não pode dar nossa cabeça... não adiantava o cartório chegar, eu vou começar a fazer o ato digital. Não ia ter validade.
Então, assim, o ato digital válido, eu fui no Rio de Janeiro, eu fui o primeiro cartório de notas a usar o e-notariado e a praticar um ato, de fato, 100% digital, tá? Com base no e-notariado. Então, assim, a resistência havia, eu acho que hoje muito menos. Pelo contrário, hoje o cidadão está esperando sempre mais, né? Inteligência artificial, blockchain, Essa já é a nossa realidade, contrato inteligente, isso aí é algo. E os cartórios têm que se adaptar. É isso. Se o cartório não se adaptar a essa realidade, ele vai ficar, daqui a um tempo, ele vai ficar alijado desse meio, desse ambiente negocial. O ambiente hoje é tecnológico e o tabelião tem que entender isso e trazer a tecnologia para o seu cartório. Você é um tabelião que tem uma mentalidade muito atual, né? Então você trouxe, eu já comecei o podcast falando disso, que é o empreendedorismo de transformar processos tradicionais. Então você viu um potencial de implementar algo que já estava sendo pleiteado mesmo por outros, né, pelo sistema notorial mesmo aqui do nosso país como um todo. Você viu que isso estava sendo pleiteado, viu que isso de fato entrou em ação para facilitar os processos na pandemia e foi o pioneiro nisso. Mas e para aqueles que não têm essa mentalidade? Você mesmo mencionou que são cartórios que vão ficar um pouco, por serem resistentes, Sim, vão ficar um pouco atrás. O que você fala para essas pessoas diferentes, com você, tendo você como exemplo mesmo no cartório que você trabalha hoje? eu falo para acordar. Eu acho que, vou te dar um exemplo, que isso aí, aliás, é um pouco do ser humano, tá? Quando surgiu a máquina de escrever, o Código de Processo Civil antigo, ele exigia que o juiz desse a sentença à mão, né? Com a redação escrita à caneta. Quando surgiu a máquina de escrever, você sabia que o primeiro juiz que teve a audácia de usar a máquina de escrever teve a sua sentença cassada pelo Tribunal de Cassação porque ele não utilizou a caneta? Então você vê, isso é uma coisa às vezes cultural, é uma coisa, é a mentalidade. As pessoas tendem a não ser abertas à mudança. Então, assim, o que eu digo para esses cartórios, ou para os colegas que ainda estão avessos a aderir, seja ao e-notariado, seja às novidades que estão por vir, escrituras eletrônicas ou smart escrituras, que repensem, senão vão ficar atrasados, vão ficar de fora, entendeu? E os cartórios de notas, eles têm uma concorrência, porque você pode escolher qualquer cartório de notas. Então, se você talvez puder escolher um cartório que tem uma tecnologia, que está fazendo uso de uma tecnologia, você vai escolher esse ou você vai escolher aquele outro que você é obrigado a ir lá presencial e que tem todo um... As pessoas não têm tempo, né, Gustavo? Exatamente. Acho que é importante a gente bater nessa tecla. As pessoas hoje em dia não têm tempo. Então, quanto mais você puder otimizar a ida de uma pessoa no cartório presencial, você ganhou um cliente fácil. O cliente conquistou na hora. E outra coisa, aquele cliente que potencialmente não podia estar no cartório porque estava viajando e então ele não podia fazer aquele ato notarial, hoje ele pode fazer. Ele está no Japão, ele está na China. China não, porque lá não tem como você fazer o download do app. Outra lá plataforma. Não. Mas está nos Estados Unidos, está no Havaí, está onde tiver, você pode fazer o ato. Isso é incrível. E outra coisa, o certificado notarizado que a gente faz para o cidadão poder assinar o ato é gratuito. É gratuito, vale 3 anos, fica instalado no seu celular, ele está criptografado, ele é seguro, é só você ter a senha, enfim. Então, assim, o modus operandi da plataforma, ela é muito, muito segura, exige uma videoconferência que fica arquivada. Então, assim, a tecnologia ela só traz segurança. Ela traz um respaldo também, respaldo, né? E para mim, para o tabelião que é responsável pela segurança jurídica daquele ato, me traz muita segurança também para as partes e para o próprio tabelião, porque eu sei que você é você. Aquele certificado digital é de fato seu. A identidade ela é muito mais fácil de falsificar, né? O cidadão pode falsificar uma identidade, trocar uma foto, e tem várias pessoas que já foram vítimas. Você consegue fazer isso. E você imprime hoje um documento igual a uma identidade. Você chega ali, você se passa pela Luana, o tabelião não sabe, ele vai olhar aquele documento e vai fazer a venda e a pessoa vai comprar e de repente você não é dona daquele imóvel, você é uma locatária ou você é uma possuidora daquele imóvel e você é uma golpista e está vendendo aquele imóvel. Olha o perigo, né? Com certeza. E acho que algo que você bateu muito na tecla agora, Gustavo, é essa questão da falsidade ideológica, que isso com a IA e com... Porque é isso, a tecnologia ela veio para facilitar, mas ela também trouxe novos problemas. Desafios.
Você chegou a falar, Gustavo, sobre a implementação da tecnologia e que nesse formato e nesse processo de adaptar a tecnologia para ajudar e proteger até os dados e as informações dessas pessoas que chegam até o cartório, a gente vive hoje um movimento de que uma tecnologia ela surge para trazer mais segurança de que alguma não traz. Mas ainda os processos muito tradicionais que requer uma atenção maior em questão do que você está escrevendo, como é que isso vai ser replicado, uma foto, um print, uma realidade dos prints, as coisas mudam muito rápido. Como é que você vê isso sendo implementado na questão do cartório, mas desse processo de você ter implementado, tendo uma mente muito mais aberta para isso? Né? Você sente que a tecnologia, por mais que traga de segurança, ela também te coloca em vulnerabilidade, ou você acha que não é tanto assim? Então, a tecnologia ela está sempre evoluindo, né? Então, o que era seguro há 10 anos atrás, hoje não é mais seguro, porque você tem novas formas, tem novas tecnologias, né? Então, a gente vê isso muito, a gente estava há pouco tempo agora discutindo, eu estava com um colega falando sobre essa questão da criptografia, falando, o nosso certificado, ele tem uma criptografia, todo certificado, o ICP Brasil, que é o certificado do governo, que é o certificado chamado qualificado, né? Uhum. Tem 3 categorias de certificado, simples, avançado e qualificado. O ICP é o qualificado. Ele trabalha com criptografia de, 256 bits. Essa criptografia, com base na criptografia quântica, né, dos computadores de processamento quântico, ela não é nada. Ela vai ser muito facilmente quebrada. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que dar um upgrade, vai ter que passar de uma tecnologia para outra. Então, isso é algo que gera vulnerabilidade? Não. Só gera vulnerabilidade se não houver um acompanhamento, uma sincronia daquele serviço, daquele produto com a tecnologia. Os bancos por si mesmo. O banco, ele vai estar sempre atualizando. A gente vê como é que os bancos evoluíram em matéria de tecnologia. De repente, antes era só senha, de repente veio senha, criou-se token. Depois o token era um token que você andava, agora o token já fica no celular. Então, assim, a tecnologia vai melhorando. O reconhecimento facial, né? Então, assim, você vai do reconhecimento facial, da íris, da digital, a biometria, ela vai se aperfeiçoando. Ah, mas aí a inteligência artificial vem e também permite uma fake biometria, mas você vai ter outros recursos tecnológicos. Exato. Sempre combatendo, né, a fraude. A maldade, o sujeito que quer se locupletar vai sempre existir. Ele vai estar sempre procurando uma brecha na tecnologia. Antigamente, né, como é que se fazia a grilagem, né? A grilagem, por que a palavra grilar? Porque o sujeito pegava aquela folha do ato que era usado no notarial, colocava na gaveta com grilos e aí ia comendo as folhas, aquela folha ficava com a aparência velha, tá? Mas tinha sido feita há 4, 5 dias atrás. E aí ele falsificava o ato notarial. Então, assim, hoje isso não é mais possível, mas o fraudador ele está sempre buscando uma brecha para enganar o próximo. E a gente tem que estar aqui preparados para não dar essa brecha, entendeu? Hoje eu acho que o sistema nosso é praticamente 100% seguro. Mas pode ser que com a inteligência artificial, se a gente não estiver evoluindo com essa tecnologia, ele dê alguma brecha. Mas estar aberto também a implementar novas tecnologias que tragam mais segurança. Exatamente. Quando a pessoa ela chega no cartório, Gustavo, as pessoas, na verdade, acho que eu falo muito por mim, por leiga mesmo, no assunto, a gente às vezes só pensa em cartório quando vai precisar dele, né? A gente não pensa em cartório em outros cenários. Então, o que é um trabalho de um tabelião, de fato? Assim, para você se chegar a se tornar tabelião, que eu vou te perguntar também como é que foi essa trajetória, o que é de fato um tabelião e qual é o papel dele dentro de um cartório, como no 8º ofício de notas aqui do Rio de Janeiro? Tá, o papel, assim, o tabelião, ele é um grande parceiro das partes, tá? Da parte ou das partes, quando você tem 2 partes envolvidas. Por que eu digo isso, um grande parceiro? Porque o tabelião, ele é um profissional do direito, qualificado, que passou num concurso dificílimo, um concurso tão difícil quanto o concurso para juiz, quanto o concurso para promotor, tá? Já fiz os 2, tá? E já fui aprovado no de juiz, já fui reprovado no de promotor, mas eu sei como é difícil fazer concurso. E o tabelião, e aí a gente pode até abrir um pouco a sua pergunta, porque quando a gente fala em tabelião, a gente está falando em um tipo de cartório, que é o meu, cartório de notas. O 8º ofício é um tabelionato de notas. Você tem diversos tipos de cartórios,
Quando você nasce ou quando você casa, é no registro civil de pessoas naturais. Quando você compra um imóvel, que você leva a escritura comigo, você leva a escritura para registro, no registro de imóveis. Então, existem vários tipos de cartórios, de protesto, de registro de títulos e documentos. Então, o tabelião, ele tem por função o seguinte, conferir segurança jurídica aos negócios jurídicos implementados pelas partes. Formalizar a vontade das partes. E outra coisa, principalmente, Luana, orientar juridicamente aquelas partes. Então, se a Luana for casar e quiser casar com o Luiz e precisar fazer um pacto antinupcial, ela vai procurar o tabelião e vai falar, Gustavo, eu vou casar. Quais são as minhas opções, hein? Aí eu vou falar, olha, Luana, se você não escolher nenhum regime de bens, você vai casar em comunhão parcial. Tem vários tipos. Olha também, só, né? mas você pode casar em separação total, ou pode casar em comunhão total. Mas, Gustavo, e qual é a diferença? Bom, em um, os bens vão comunicar, em outros não, mas você ainda pode mitigar, você pode juntar regime de bens. Poucas pessoas sabem disso, mas sabia que você pode falar, Gustavo, eu posso me casar em comunhão de bens, porém, eu quero que com relação a bens imóveis, seja separação. Eu não quero que os imóveis comuniquem. Ok, então você está fazendo um regime híbrido de casamento. Agora, com a reforma do Código Civil que está por vir, a gente vai ter as cláusulas sunsets, que é muito comum no direito norte-americano, onde você vai poder estipular, olha, eu estou casado por comunhão total de bens, vamos mudar, separação de bens nos primeiros 5 anos. Vamos ver, né, se vai dar certo. Separação total. Depois de 5 anos, vamos ficar 3 anos em comunhão parcial de bens. Você pode mudar. Exatamente. O Você já antevê qual será o regime. Então, você começa 5 anos de separação, 3 anos de comunhão parcial, e depois que passaram-se 8 ou 10 anos, aí sim a gente vai para a comunhão total. Então, você vê, você foi escalonando os seus regimes de bem. Isso agora, com a reforma que está em análise no Congresso, já tem a previsão. Então, assim, você tem diversas mudanças também que estão por vir, Luana, que trazem o cartório. Isso tudo você faz no cartório. É um pacto antinupcial que você faz no cartório. Assim como o contrato de união estável. Gustavo, eu não quero casar. Você faz uma união estável, então. Você está namorando com o Luiz. Então, vamos fazer uma união estável. Mas por quê, Gustavo? Porque na união estável, Luana, você já vai antever o seu regime de bens. Porque se você não fizer nada, absolutamente nada, você tem uma união estável e às vezes nem sabe que tem. Pois é, eu acho que você falou, acho que a palavra certa é parceria, o parceiro do cidadão. Porque a gente só vê como um processo extremamente burocrático. Parceiro jurídico, então melhor dizendo. É Pronto. isso, é um parceiro jurídico. E é entender também que a gente precisa dessa orientação. Porque você agora mesmo mencionou algo que, para minha geração, já é pensado antes de você começar um relacionamento. Você já pensa em todas as hipóteses, e aí como são muitas, aí você fica perdido, porque obviamente você é leigo no assunto, não dá pra ser especialista em tudo. Não. Às vezes você não cursou direito, você não tem noção daquilo. Exatamente. Então acho que é isso, o tabelião como um parceiro jurídico de conseguir ajudar ambas as partes da melhor forma possível, entrando num acordo que faz sentido para ambas as partes. Né? E o tabelião, talvez, dos cartórios, seja aquele mais próximo ao cidadão. É onde o cidadão chega com uma questão, né, uma questão, entre aspas, jurídica, coloca para o tabelião e o tabelião vai dar uma resposta para ele. Você vê hoje até o namoro, o tabelião está presente até no namoro. Você vai começar a namorar ou você está namorando, esse namoro pode ter consequências jurídicas. Então a gente já lava a escritura de namoro. Isso é muito novo, né? Muito novo, isso é muito novo. Por isso que eu acho que a nossa geração já pensa nesse tipo de coisa. De que tipo de união você vai ter? Eu quero morar junto, mas não quero falar de casamento ainda. Como é que a justiça me ampara em certas ocasiões, né? Exatamente. Eu acho que... E aí, isso que a gente falou agora de mudança, também tem uma questão de adaptação. Sim. Né? Porque a justiça é uma coisa que, por mais que constitucionalmente muita coisa seja imutável, a sociedade muda, então, constitucionalmente, muita coisa vai mudar também. Né? Acho que a base dela pode ser em alguns pontos imutável, mas ela vai mudar. Ela é dinâmica, a sociedade está em constante evolução, né? Então, como é que um tabelião e um cartório em si, por mais atual que ele esteja diante de muitos processos, ele também esteja atualizado diante das leis? Como é que é adaptar todos esses processos para ajudar da melhor forma? Enfim, você tem os contratos em si, eles são abertos, né? Você pode contratar tudo que for legalmente lícito, né? E não contra a lei. Então, o tabelião, ele está vinculado à lei e ele pode formalizar aquela vontade das partes
até um determinado limite, ou seja, desde que não seja contra a legem. Porém, certas situações, é muito interessante a sua pergunta, eu vou dar um exemplo para tentar responder. A união homoafetiva, por exemplo, há 3 décadas atrás, ninguém nunca pensou que pudesse haver um casamento homoafetivo, né? Então você tinha a sociedade de fato, você tinha outras respostas para resolver aquela questão. Os cartórios, eles começaram a lavrar a escritura homoafetiva antes de ter qualquer lei regulamentando isso. Aí os cartórios também começaram a lavrar união poliafetiva. Que já é uma outra coisa. Que já é outro degrau. É um one step further, né? Então, aí veio o CNJ e falou, opa, isso não pode. Isso não pode, porque isso viola uma questão constitucional, né, do casamento, exige a fidelidade, um dos deveres do casamento é a fidelidade. Então, como é que você vai ter uma união poliafetiva com 3 pessoas morando juntas e se relacionando como se casadas fossem? Então, o CNJ chegou a ver escritura poliafetiva, mas o CNJ, por norma, proibiu os cartórios de lavrar esse tipo de... Então, nesse ponto, o cartório não pôde acompanhar uma evolução. Mas existem casais hoje com relação poliafetiva. Você pode dar um Google, pode entrar, você vai encontrar muitas, mas o que é aquele negócio, o direito nem sempre acompanha a evolução social, mas a evolução social acaba sempre transformando o direito. Você vê o casamento, então, o casamento homoafetivo surgiu como uma evolução, uma imposição social, né? Antigamente, até a lei do divórcio, não havia divórcio, você era desquitado, né? Então, a mudança das leis, ela ocorre muito em razão desse fenômeno, né? Da evolução social, do fato, do valor e da norma, né? Aquela teoria tridimensional que o Miguel Reale já falava, né? Então, isso é muito interessante. E os cartórios, eles procuram, dentro desse ambiente, poder atender essas... Por exemplo, eu já fiz lá escritura de união estável, já prevendo com quem ficaria o pet em caso de separação. Gustavo, mas tem previsão em algum lugar para isso? Não tem previsão, mas também não tem proibição. Nesse caso, era até um juiz e uma promotora fazendo essa união estável. E eles voltaram e falaram, Gustavo, a gente esqueceu de uma coisa. Do quê? Quem vai ficar com um cachorro? Se a gente separar, o cachorro é meu, vai ficar comigo. Eu quero que deixe isso claro. Eu tive que refazer o ato para fazer constar que o labrador ia ficar com ela. Então, assim, são questões que são questões sensíveis. A ser discutidas, e na reforma do Código Civil, vai entrar essa questão aí do pet também. Tem muitas coisas novas entrando. E isso é uma realidade, porque hoje tem muitos casais não tendo filho, e o pet... Hoje é o filho. Exatamente. Né? Você falou muito dessa questão de adaptação. E aí você falou, por exemplo, da decisão de você começar um relacionamento, até os primeiros 5 anos você ser um tipo de contrato, aí se o relacionamento durou mais 5 anos já muda. Sim, a cláusula sunset. Exato. E aí, porque agora, assim, no Brasil é um país que o divórcio ele é muito comum. Sim. Né? A cada, 2 casais, um já se divorcia. O divórcio é uma realidade. Então, esses contratos a curto prazo, você acha que é uma coisa moderna, mas que é mais inteligente até? Você diz o contrato de quê? A curto prazo. Com contratos que você vai fazer por um tempo, depois você vai mudando essa concepção dele. Sim. O regime. Eu acho interessante. Eu acho válido. Por quê? Porque você está conhecendo aquela pessoa ainda. Ok, vamos fazer, então, durante tantos X anos, separação absoluta. E à medida que a gente vê que está dando certo, vamos... Agora, Luana, isso também não impede... Por exemplo, hoje você pode alterar o regime de casamento. Só que hoje você ainda precisa de uma ação judicial. Você precisa recorrer ao judiciário. Com a reforma do Código, você vai poder fazer isso por escritura. Então, nada impede que você case... Vamos casar em separação de bens? Vamos. Passaram-se 2 anos. Vamos lá no cartório mudar o nosso regime? Vamos. Você vai no cartório... Desburocratizar. Judicializar. Desjudicializar. Isso aí que é a palavra. Hoje os cartórios são protagonistas dessa mudança. E o legislador está cada vez mais percebendo isso. Por quê? Porque quando você tira isso do Poder Judiciário e passa para outro poder, entre aspas, para outra porta da justiça, que é os cartórios, você ganha agilidade, economia, porque você tira do Estado um custo, que esse custo é todo
pago o cartório, quem paga tudo é o tabelião. Quem contrata os funcionários é o tabelião. O Estado não tem um gasto sequer. Ele só tem um ganho, porque toda parte daquela receita, 34% daquela receita que o tabelião vai para o Estado, não é minha. Tá? Então, quando você paga uma escritura, 34% daquilo é do Estado. Então, o tabelião é um grande parceiro nesse ponto, entendeu? E hoje ele está facilitando muito a vida do cidadão. Ele está podendo fazer uso capião no cartório, ele está podendo fazer a adjudicação compulsória, ou seja, legalizando a propriedade no cartório, mudar casamento, tudo isso. Então, cada vez mais o tabelião está contribuindo para desafogar o judiciário. Né? O inventário com menor, você faz no cartório hoje. O divórcio, você faz no cartório. Gente, quanto tempo leva um inventário judicial? Anos. Pode ter inventários que chegam a 15, 20 anos. Entendeu? Então, hoje o cartório exerce esse protagonismo, né, e esse papel de desjudicializar o processo e o acesso à justiça. Na página de vocês tem alguns serviços, né, que de fato o cidadão ele tem acesso quando vai até o cartório. Quais são esses serviços hoje, alguns deles pelo menos, que estão nesse escopo? Eles crescem cada vez mais, né, porque você vê, cada hora surgem novas atribuições para os cartórios, o que é ótimo. Mas os serviços básicos, né, são a compra e venda, né, procurar os atos que a gente chama protocolares, compra e venda, procuração, inventário, divórcio, permuta, doação, enfim, partilhas em vida. Agora, você tem os atos também não protocolares, autenticação de documentos, apostila de aia, muito comum para quem vai estudar fora ou para quem vai obter uma cidadania, por exemplo, em outro país, em Portugal. Você tem que levar os documentos brasileiros para outro país. Para que os documentos do Brasil tenham validade jurídica nos países signatários da Convenção de Haia, você tem a apostila de Haia, que isso é feito no cartório. Então, o cartório vai pegar aquele seu documento, aquele seu diploma, vai colocar uma apostila, ele vai colar, e também pode ser digital, se você não quiser fazer a física, você pode fazer digital, e você leva isso, então, para o país de destino. Então, a apostila, você tem, hoje, a compra e venda de veículos também. Em São Paulo você já pode fazer toda de forma eletrônica pela plataforma dos cartórios. No Rio de Janeiro o Detran ainda não fechou essa parceria com os cartórios, né? E aí nesse ponto realmente o nosso Detran está atrasado, porque São Paulo já faz. Então o sujeito chega lá, assina na plataforma e notariado e já vai para o Detran e você já sai com um documento novo, ou seja, é muito mais rápido. Aqui não, aqui você ainda tem que fazer a assinatura física. Tem muita coisa que ainda precisa ser feita, né? Muita coisa. Então você tem a autenticação, o reconhecimento de firma, que são os atos tradicionais, né? Mais antigos. Que mais que você tem? Você tem a desmaterialização de documento, por exemplo. Digamos que você tem aquele seu diploma, que você se formou, você não, mas, sei lá, o Luiz se formou, o Luiz é mais velho. Luiz se formou em 1990, ainda é um diploma físico. Ele pode pegar aquilo e transformar em digital. Só que vai transformar em digital com uma autenticação do cartório. Então, aquele que for receber aquele documento digital não é um documento escaneado. Ele é escaneado pelo cartório e o tabelião tem fé pública. Então, aquele documento tem validade de original. Ou então, pegar um documento na internet e passar para o meio físico. E aí já é o processo inverso, é desmaterialização. Tudo isso que eu estou falando aqui é no cartório de notas que você faz. E quando você, no caso, esses serviços, eles estão bem na plataforma mesmo. Então, o que é engraçado é que a ideia do cartório é muito física, né? E aí quando você atribui isso para o digital, fica com cara de empresa. É verdade. Tem toda uma identidade visual de empresa. Mas o cartório é cada vez mais uma empresa, né? É importante que você bata nessa tecla, porque tira aquela ideia daquele sistema super burocrático, que você tem que ir como era feito há muito tempo. Exatamente. Então, hoje, como tudo é digitalizado, quando eu entrei no site de vocês, do Cartório 8, tá lá uma empresa. Exatamente. É uma empresa. Né? E é vista como uma empresa, com certeza. A gente vive um tratamento que é o seguinte: a gente é tratado como uma empresa quando tem que pagar mais impostos, então pelo fisco municipal. Pelo fisco federal, que é a Receita, a gente é tratado como pessoa física, porque aí paga-se mais imposto também. A gente paga 27,5% como pessoa física. E, então, assim, a gente está num mundo, assim, digamos,
uma dicotomia. Ora a gente é empresa, ora... Mas é um limbo, né? É um limbo. Mas visualmente, para o cidadão, a gente é uma empresa. Você vai chegar ali, você quando procura uma empresa, você quer a melhor empresa possível, né? Então, o cartório também é assim. Tem cartórios e cartórios. Você vai chegar num cartório que, de repente, não vai ter a tecnologia que o outro tem, ou não vai ter a recepção que o outro tem, ou que não vai oferecer cafezinho, o outro vai oferecer Nespresso, o outro vai oferecer... Então, cada cartório é uma realidade. É a cara do seu dono. Eu agora, meu cartório está indo para o Leblon. Então, eu estou dando uma roupagem toda nova para ele. Eu estou saindo do centro da cidade para o Leblon, que é um bairro, né? É um bairro nobre no Rio de Janeiro. Então, assim, ele vai ter todo um visual, né, compatível com o ambiente onde ele vai estar localizado. Isso é o quê? É uma empresa. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade para poder dar esse viés empresarial para o business, né? E eu vejo o cartório assim, é um business. Agora, é um business regulamentado, a gente tem que tomar conta para seguir os regulamentos que são traçados pela corregedoria. Então, eu tenho meus limites. Eu tenho boundaries até onde eu posso ir. Tem uma estrutura que você segue enquanto cartório, mas isso não impede você adotar uma identidade de empresa. Exatamente. E eu acho que é isso que traz um pouco da modernidade nesses processos, né? Total. Porque a gente começou falando do seu cartório digital como um slogan de um cartório é super novo, né? Então, trazer essa questão da digitalização como um serviço em que vocês prestam e que já é implementado na rotina de vocês, então esse serviço não é uma coisa que às vezes o cliente vai pedir, é algo que já está implementado. Então, vocês já oferecem. Isso é bem diferente de outros cartórios, por exemplo, e outras empresas. Sim. A questão da digitalização, como é que ela funciona? Por exemplo, eu vou uma cidadã que precisa de algum desses serviços, em questão de divórcio, união estável, enfim, desmaterialização de algum documento. Eu vou até vocês por conta de um serviço por meio do site. E aí, já é me passado que eu tenho essa questão do digital, mas acho que me surpreende, né? O que é esse digital nesse cartório? O que tem de diferencial nele? O que eu tenho acesso ali na plataforma mesmo que vai me garantir esse processo mais otimizado? Então, esse processo mais otimizado e digital, por exemplo, lá no 8º ofício, justamente por conta disso, o que eu fiz? E aí vai o lado empreendedor, tá? Eu podia não ter feito nada e falar, olha, Luana, você vai entrar no site, é bonito, é legal, mas dali para frente você vai ter que digitalizar sua identidade, mandar para mim por WhatsApp, etc. Poxa, ok, mas não é... Eu Gustavo, não achava legal e não achava seguro. O que eu fiz? Eu incubei uma startup lá, eu mostrei para eles o que eu queria, e a gente criou uma plataforma chamada Docma. Tá? E a plataforma faz o quê? Ela faz essa integração do cliente que está lá fora com o cartório. Ela permite, de acordo com o serviço que a pessoa escolheu, Gustavo, eu quero fazer uma compra e venda. Ok, você vai receber um link, você vai entrar na plataforma, e nessa plataforma vai estar lá, compra e venda da Luana. E vai estar todos os documentos classificados que você tem que me mandar. Você vai mandar pela plataforma, segura, criptografada, e melhor, integrada com o WhatsApp também. Porque quando você mandar, eu recebo uma mensagem de WhatsApp. A Luana mandou um documento na plataforma. Aí eu clico, já abro lá. Opa, a Luana mandou o documento, tudo certo. Agora eu vou fazer. E você acompanha as etapas do processo ali. Isso tudo foi uma maneira de eu melhorar o ambiente de atendimento através de uma plataforma que eu criei. Custou, teve um custo para mim, porque não é de graça. Porém, eu agreguei valor. Eu agreguei uma tecnologia que outros cartórios não têm. Podem até ter, porque a Docma está aí no mercado, as pessoas ligam, contratam. Tem outros cartórios, parceiros, amigos, colegas meus, que depois que souberam que eu estava usando, foram lá e contrataram. Tem outros cartórios que não querem talvez usar o WhatsApp, ou o outro não, o outro quer que você vá lá pessoalmente. Então, assim, é uma empresa, então cada uma vai atender de uma forma, entendeu? Empreender, a gente fala muito aqui no Clube Empreendedor Brasil, não teria como não falar, que é a arte de inovar. Você identifica uma dor de mercado e você atua sobre ela. Isso é empreender. Então, por mais que você seja um tabelião, o empreendedorismo está na sua veia. Isso sempre foi uma vontade sua de, acho que, ser um pouco fora da curva e tentar modificar o ambiente que você trabalha para sair do tradicionalismo do jurídico, vamos colocar assim, ou foi algo que você foi vivendo ali a sua profissão e as coisas foram surgindo? Como é que é a sua relação hoje com o empreendedorismo? Olha, é muito próxima. Eu acho que talvez pela tecnologia, quem vive muito a tecnologia acaba tendo visões, né? Assim, olhando muito à frente, tá? Aí eu vou te dar um outro exemplo de um empreendedorismo. Além da Docma, eu tenho um outro
negócio que eu criei, já tem uns 2 anos, foi a Safe to Buy, que era uma escrow accounts, tá, para negócios imobiliários e compra e venda de veículos e bens de valor. Por quê? Porque quando a gente... seguindo o modelo americano, tá? Lá nos Estados Unidos, quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, você não paga sinal para ir tirar a certidão, para então assinar o contrato, não. Você lá deposita o valor numa escrow account, que é uma conta garantia. Esse terceiro fica com aquele valor até o momento em que aquela condição, que é a assinatura do contrato, é cumprida e ele então transfere para o vendedor. Vendo isso e vendo no Brasil, isso há 2 anos atrás, 3 anos, uma coisa que me incomodava muito, que era essa questão do sinal. A pessoa tem que pagar o sinal no escuro. E se viesse um problema de documentação, tinha que devolver o sinal. Esse sinal nem sempre era devolvido, tinha briga, litígio. Aí eu falei, poxa, por que não criar uma empresa que faça esse papel do escrow, né? Facilite esse negócio. Então eu fui lá e fiz... com um sócio meu, fiz a Safe to Buy, que ela tem uma plataforma, você entra lá, você cria, você faz o contrato ali, você faz o pagamento do sinal ou do carro ali, aquilo fica ali depositado em garantia, e no momento em que o Detran registra o veículo, ou no momento em que a certidão sai e não tem nenhum problema, ela transfere o valor para o vendedor. Então isso é empreendedorismo. E eu visualizei isso há 2, 3 anos e agora isso se tornou uma realidade nos cartórios. Essa semana foi divulgado que um convênio do CNB com o Banco Safra permitindo que os cartórios também façam esse papel de escrow account, né? Então você vê, geralmente quando a gente está voltado à tecnologia, a gente vê coisas. Isso foi uma coisa que eu vi lá atrás. E tá na veia, eu acho que é uma coisa minha, eu curto, eu gosto. Então, assim, eu tô no cartório, eu tô pensando em como melhorar, em como aperfeiçoar processos, né? Tudo é processo, então a gente pensa em melhorar eles para facilitar e melhorar a experiência do usuário. Eu acho que é uma coisa minha mesmo. Eu acho que é isso, porque o empreendedorismo não é algo que, por exemplo, você mencionou uma outra forma que você implementou uma nova tecnologia, uma forma de otimizar processos que normalmente são lentos, extremamente burocráticos, e que você falou muito no podcast sobre aproximar a justiça do cidadão, porque a justiça faz parte do nosso dia a dia. Nada que a gente faz isenta o papel da justiça nisso. A gente que tenta separar as coisas demais ou torná-las muito burocráticas, né? Você participou de muita mudança também. Acho que é bom a gente mencionar. Você foi relator geral do novo Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que está em vigor desde 2022. O que ela contribuiu, de fato, com a modernização desses processos das atividades no Estado do Rio, mas também o que motivou essa atualização do Código de Normas, que é algo que pode vir a acontecer novamente, certo? Ótima pergunta, é verdade. Olha, o Código de Normas foi uma grande alegria que eu tive. Foi o atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardoso, então corregedor, me convidou para ser o relator desse código e apresentou o seguinte desafio: Gustavo, vamos aperfeiçoar, vamos desburocratizar e vamos facilitar o nosso código, vamos facilitar o ambiente de negócios aqui no Rio de Janeiro. Eu quero ser pioneiro, te dou carta branca, evidentemente dentro de uma razoabilidade, para você apresentar, criar grupos de trabalho. Então, cada cartório tinha seu grupo de trabalho e eu era o coordenador geral desses grupos. Então, a gente trouxe, Luana, tanta mudança para o Rio de Janeiro. A gente foi pioneiro no inventário com menor. Para você ter uma ideia de quão evoluído a gente foi, essa semana passada, na quinta-feira passada, o CNJ autorizou 3 grandes inovações para o país: inventário com menor, divórcio quando há filhos menores do casal, incapazes, e venda de bens do espólio sem alvará judicial, tudo em cartório. Só que no Rio de Janeiro essas 3 coisas são feitas desde 2022, tá? De forma eficiente, de forma que para o Estado é muito bom. Por quê? Porque quando a gente faz uma venda de bens do espólio, a gente vincula essa venda ao pagamento dos impostos para o inventário. Então, com isso, o Estado garante, porque muitas vezes o sujeito herda, não tem dinheiro para pagar os impostos, honorários, escritura. Então, com a venda de bens ativos do espólio, a gente permite que aquele espólio venda o imóvel e possa, com o produto da venda, fazer o pagamento dos tributos e, com isso, ter finalizado o inventário.
Isso a gente fez no Rio de Janeiro. A permuta com criptoativo, aí tecnologia de novo. A gente previu no nosso Código de Normas a permuta com criptoativo. Enfim, foram tantas mudanças significativas. O divórcio com o menor, a gente previu com a condição dos pais se comprometerem em até 30 dias a ajuizarem ação de guarda e visitação do menor, tá? Então, isso tudo só agora, quinta-feira, que saiu. Então, assim, e já está ativo desde 2022. Já está ativo aqui no Rio desde 2022. E, assim, as condições aqui eram até mais simples, porque pela resolução do CNJ, agora vai ter que ouvir o Ministério Público para aí sim poder realizar. Aqui no Rio, a gente fazia sem a oitiva do MP, né? Porém, com a condição de que aquela divisão de bens no inventário com o menor tinha que ser equânime, tinha que ser ideal. Então, se deixou 3 imóveis, o menor tinha que receber uma fração de cada um desses 3 imóveis, tá? De forma igual aos demais herdeiros. Porque com isso ele não tem prejuízo nenhum. Ele está recebendo uma parcela exatamente do que ele tem direito. Então, assim, foram evoluções que a gente teve aqui no Rio significativas e que contribuíram muito para o ambiente de negócio, para aquecer, para trazer para o ambiente de negócios imóveis mais rápido, né, legalizados. É uma decisão que desencadeia milhões de outras. Milhões de outras. E olha, eram tantos os casos de corretores que não sabiam, que viam, poxa, Gustavo, mas pode? Falei, aqui pode, vamos... Tá aqui, olha, aí eu mostrava o código. A gente pode fazer a venda de bens do espólio, porque antes tinha que fazer a cessão de direitos hereditários, o que para o comprador não é tão bom, né? E nem para o vendedor, e nem para o espólio. Porque quando você faz a cessão de direitos hereditários, você ainda vai ter que fazer todo o processo de inventário. Poxa, eu quero comprar um imóvel, eu não quero comprar direitos hereditários. Então, quando eu fazia a compra e venda, ela é definitiva. Eu vou lá, registro, eu sou dono. Então, você não precisa ter deságio nessa venda. Na cessão, você compra com deságio, você paga menos. Porque eu vou falar, pô, não vou pagar o preço do imóvel porque eu não estou levando o imóvel. Eu ainda vou ter que fazer inventário, vou ter custo, etc. Então, assim, isso tudo ajudou muito o mercado. Como é que você vê essa questão de, acho que até um papel do cartório em si, em que você trabalha hoje como tabelião titular, quando a gente fala de desburocratização, também é facilitar o entendimento, né? Falar uma linguagem clara para que aproxime. Aí eu que te pergunto, como fazer isso? Porque tem uma questão técnica envolvida, mas como é que você faz uma pessoa que não é leiga conseguir entender algo que vai beneficiá-la? Sabe como? Dá uma olhada no meu TikTok, no meu Instagram. Você vai ver como é que a gente tem que falar olhando no olho e falando fácil. Quer dizer, então... Por exemplo, a própria escritura, nosso Código de Normas, agora eu vou voltar também uma coisa que eu trouxe, que foi ideia minha. Eu previ a possibilidade, nas escrituras, de você fazer uma escritura com formatação livre. O que é isso? Se você pegar uma escritura tradicional, antiga, você vai ver que ela é corrida, texto corrido. Você não tem parágrafo, você não tem espaço. Por quê? Isso era para evitar fraudes. Para evitar que, né, se você tinha um espaço, o sujeito podia escrever alguma coisa ali no meio. Só que com o ato eletrônico, você não tem como modificar mais, porque aquele ato é criptografado e não permite. Se você mudar uma vírgula, você quebra a criptografia. Então eu falei, olha, quando a gente fizer uma escritura eletrônica, vamos permitir o formato livre, vamos botar espaço. Então eu deixo espaço entre os parágrafos, eu boto lá do preço, aí eu boto o valor do preço, aí eu deixo um espaço grande, agora da condição resolutiva, aí eu escrevo a cláusula. Então eu vou fazendo o contrato como se fosse algo bem visualmente fácil de ler. Isso pro cliente, para a parte é muito bom, porque facilita a leitura, facilita a compreensão, o entendimento, né? E também na maneira da gente explicar as coisas. Eu, quando faço meus posts no Instagram ou no TikTok, eu costumo falar assim, como se eu estivesse explicando para uma criança. Para aproximar mesmo. Para aproximar mesmo, porque a pessoa entenda. E é muito bom, porque a gente tem um retorno muito bom dos usuários lá do TikTok. Até o TikTok foi uma coisa que eu criei, que eu falei, não é possível, o TikTok não vai dar o menor feedback. Você sabe onde eu tenho mais feedback? É no TikTok. Sério? É incrível. Porque as pessoas... Mas é esse tipo de conteúdo que... TikTok é para criança e tudo mais. Não é. O TikTok hoje ele atinge todos os públicos possíveis. Inclusive, a gente recebe muito advogado, muito médico, e que implementou o TikTok na produção de conteúdo. A produção de conteúdo se tornou algo do dia a dia. E aí a equipe de comunicação, inclusive, fala, vamos fazer uma gravação
gravação sobre isso. Porque aproximar também e desmistificar algumas coisas que na cabeça de quem é leigo é todo um bicho de 7 cabeças. E é uma dor de cabeça que não é. Não é pra ser, né? Como é que você atinge pessoas assim, mais de 50, você bota lá mais de 50 mil visualizações, 70 mil. Fala, meu Deus, quanta gente. Quanta gente. O alcance que a internet tem. O alcance, né? A gente tá chegando no final do podcast, Gustavo. Acho que correu mais do que eu achei que fosse correr. Mas eu queria que você falasse diretamente para essa câmera, acho que uma mensagem para quem trabalha com processos tradicionais, independente se seja no direito ou em outra área, mas principalmente para quem é do direito, da área jurídica, de que às vezes tem uma ideia de implementar uma tecnologia ou mudar um processo tradicional para otimizar e facilitar a experiência de quem vai precisar desse serviço específico e acha que na área dele já é tão tradicional que é difícil de inovar. E você provou aqui no nosso podcast que isso é possível, né? Você já está há muito tempo como tabelião desse cartório e mesmo assim você identificou muita coisa que era possível de modificar e você foi lá e fez. E isso é empreender. É você identificar uma dor e ver uma possível mudança em razão disso. Então, qual mensagem você diria para essas pessoas que têm aquele instinto de trazer novidade, de trazer tecnologia, mudar processo que é tradicional, sem perder a essência da coisa? Boa pergunta, hein? Boa. Olha, eu acho o seguinte, é uma atividade extremamente complexa, a nossa atividade. Só que a gente não pode se acomodar. A gente, quando se acomoda, a gente para no tempo. E eu acho que a nossa atividade exige, a sociedade exige uma constante evolução. A gente tem que estar acompanhando, né, a evolução social e fazendo com que o direito, e a gente faz parte do sistema jurídico, esteja up to date com essa evolução. Então, assim, se a gente parar no tempo, se a gente se acomodar, é um direito do tabelião não querer fazer? Sim, é um direito dele. Mas ele primeiro, ele está contribuindo para depreciar a atividade, né? Porque a gente exerce uma atividade nobre, uma atividade difícil, que foi conquistada com muito esforço, né? E que a gente hoje está sendo protagonista de uma mudança social. Então, eu acho que o tabelião hoje tem obrigação de não se acomodar, de ser vanguardista, de partir, de estar à frente de seu tempo, tá? E dar em resposta à sociedade o seguinte, olha, não é o blockchain, não vai acabar com o cartório, o Drex não vai acabar com o cartório, não. Pelo contrário, nós vamos pegar todas essas tecnologias e vamos trazer para a nossa atividade e vamos dar em resposta à sociedade essa tecnologia com um plus, com a fé pública que a gente tem. Então é muito melhor fazer um negócio no blockchain dos cartórios, né? Ou usar o Drex com os cartórios, porque você está agregando algo a mais, que é a fé pública do tabelião, que é a credibilidade que o tabelião tem na sociedade. Tá? Ele ainda é, talvez, uma dos ramos com maior credibilidade no sistema aí, de governo. Tá? Então, essa é a mensagem que eu passo. Não se acomode, abraça a nova tecnologia e faça com que os cartórios de notas estejam em constante crescimento e acompanhando essa evolução social. Maravilha, Gustavo. Eu acho que a gente pode falar uma palavra que é a questão de transformação. Transformar processos tradicionais é possível, mesmo em um sistema que não seja tão tradicional. Quer dizer, que não seja tão moderno. Né? Que ainda tenha uma resistência por conta do tradicionalismo. Você é a prova disso. Eu acho que empreender é isso. O que a gente mais bate nessa tecla no Clubecast é trazer profissionais, não só empreendedores. Porque a gente pensa em empreendedores quem tem empresa. Mas hoje em dia, principalmente, você é empreendedor do que você trabalha, né? Da forma como você se vende, como você traz mudança, como você otimiza certos processos, que tipo de mudança você traz para o mercado que você atua. Então, você é uma prova disso. Muitíssimo obrigada pela participação. Espero que a gente traga você novamente para falar um pouco mais dessas questões dos serviços que vocês oferecem, que é muita coisa para falar, é muito serviço que vocês oferecem enquanto cartório. Mas eu acho que é isso. Olha, o Clubecast está ficando por aqui. A gente conversou com ele, Gustavo Bandeira, que é tabelião titular do cartório do 8º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, que mostrou que empreender é identificar uma dor de mercado e pode transformar processos que são extremamente tradicionais em algo moderno e que promova uma experiência diferenciada ao público. Então, mais uma edição do Clubecast convidando profissionais de sucesso, empreendedores, para dialogar sobre negócios em um fazer diferente. Até a próxima. Obrigada.